Alô artista, chegou a oportunidade de promoveres a sua música na Rádio Zango 8000. Com apenas 5.000 kwanzas, a tua música passa de 30 em 30 minutos durante um mês. E tem mais! Com 1.000 kwanzas também podes marcar uma entrevista de 5 minutos. Marcar o seu podcast de 1 hora no valor de 15.000 kwanzas. E para empresas, postagem orgânica a partir de 1.000 kwanzas. Postagem patrocinada a partir de 3.000 kwanzas por dia. Cobertura de eventos, 50.000 kwanzas. Spot audiovisual, 20.000 kwanzas. Ligue agora para o 912 48 36 89. Estamos localizados na centralidade do Zango 5, Bloco B, Prédio 7, apartamento número 1, Luanda, Angola. Espaço Entrevista. O programa da Rádio da Centralidade. Rádio Zango 8000. Ele reina para sempre. Acima de toda a humanidade, Ele reina acima de todo, restaura os cativos. Acima de todos exaltados, ainda existe. Ora viva, sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio Zango 8000. Meu nome é Shaquiza dos Santos Moxinguense e este é o nosso espaço de entrevistas aqui na Rádio Zango 8000. Estamos aqui para fazer acontecer mais uma entrevista e você é convidado para esta entrevista. Vamos falar um pouco sobre Deus, né? Vamos falar sobre o tema quem é o verdadeiro Deus. Com certeza que muita gente tem questionado sobre Deus, sobre a essência de Deus, e muita gente também tem questionado qual é a verdadeira religião, se existe uma religião que é verdadeira. E para falar sobre o tema, temos o nosso irmão Gostei Babica, ele que é profeta e também é músico gospel. Mano, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Zango 8000. Obrigado, muito obrigado. Só para poder retificar, né? Não sou profeta, eu sou apenas... Eu sou servo de Deus, Gostei Babica, irmão Gostei Babica, músico gospel também. Boa, obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Ok, desde a última vez que passou por cá, já faz algum tempo. Exato. Como é que tem passado? Como é que tem estado? Como é que tem sido o feedback da música? Como é que as pessoas estão a consumir a música que lançaste? Olha, graças a Deus até aqui há mesmo aderência nessa canção e alguns estão a apoiar também. De facto, há mesmo apoio e já fizemos também um videoclipe, graças a Deus. Alguns apreciaram a canção. Boa. E aí fizemos com o videoclipe. Daqui a nada. Alguns já estão a ver isso nas redes sociais, YouTube, alguns. Ok. Mano, eu vou começar mesmo já agora com a questão. Existe uma religião verdadeira? Existe uma religião verdadeira? Porque da falsidade acho que existem muitas, né? Tivesse muitos profetas com as suas profecias e tal, milagres, mas eu quero saber se existe alguma religião verdadeira. Bem, antes de responder nisto, não é? Se falarmos de religião verdadeiras, então temos que saber que existem várias verdades também antes. Então, não sei, depende da convicção da pessoa, do que nele acredita, se ele acredita que o que ele acredita é que determina a verdade. A verdade pode ser para eles, pode ser para os outros, pode ser para mim. No meu caso, se eu falar que cristianismo é a religião verdadeira, fica complicado para um muçulmano, sabendo que Deus não teve religião. Ok, mas na sua ótica existe alguma diferença entre o Deus que um católico busca, o Deus que um protestante busca, o Deus que um muçulmano busca, o Deus que um budista busca? Existe alguma diferença entre o Deus que cada religião procura? De facto, assim como existem várias religiões, também existem vários deuses. Mas um só Deus é verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra.
na qual todos buscam, não é? E este Deus se manifesta consoante a fé que cada pessoa tem. Ok. Como é que as pessoas podem conhecer a Deus? Como é que as pessoas... Não, na verdade a questão é... Como é que as pessoas podem diferenciar uma religião verdadeira de uma religião falsa? Como identificar a religião verdadeira e a religião falsa? Ok, obrigado. Em primeiro lugar, como eu já disse antes, não é? Deus não teve religião, ou mesmo Jesus Cristo não teve religião. Entretanto, nos dias de hoje, temos cristãos, não é? Que dizem que são seguidores de Cristo, mas estão também no que não é verdadeiro. Então, não tem como definir uma religião verdadeira, mas só tem como definir um Deus verdadeiro. Porque todas as religiões que se reúnem-se somente com um objetivo, buscar um Deus verdadeiro. Então, ok. É isso praticamente. Então, o que mais acentua aqui é o Deus verdadeiro. Será que temos esse Deus verdadeiro nas nossas religiões? Será que tem? Essa é uma questão que eu deixo para o pessoal, para você que está a nos ver no YouTube, no Facebook, e para ti que estás a ouvir-nos a partir do nosso site. Será que existe um Deus diferente do Deus que cada religião busca? E também falando um pouco sobre essa questão, vem aquela questão, quem realmente busca a Deus? O católico, o protestante, o metodista, porque atualmente existe muita confusão, que as pessoas ficam confusas em saber quem realmente busca Deus, quem realmente é o verdadeiro cristão. Como é que podemos identificar o verdadeiro cristão? Ok, muito obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, como eu já estava a dizer, não é? Toda religião tem um Deus. Todas as religiões podem ter, sim, um Deus. E, como eu disse mais uma vez, não existe somente um Deus. Tem vários deuses. Vários deuses. Entretanto, cada pessoa pode buscar o Deus que ele bem quiser. Mas a questão é buscar um Deus verdadeiro. E, entretanto, o que é Deus? Deus, esse nome Deus não é uma pessoa. É título. Esse termo Deus é um título. É título dado a um ser supremo, não é? E esse título, para te ser dado esse título, você tem que haver algumas características, não é? Que podem te caracterizar como Deus. Tens que ser omnipresente, tens que ser omnipotente e omnisciente. Já sabemos, quando falamos da omnipresença, estamos a falar de alguém que está em todo canto do mundo. É estranho, né? Até no dia de hoje ainda tem pessoas que acreditam que buscam Deus, mas para terem contato com Deus, eles devem estar num quarto de banho. Entretanto, para ser Deus verdadeiro, não é? Tem que ser omnipresente. Quer dizer, eu busco Deus em qualquer lugar onde eu estiver. Estou por debaixo d'água, estou na terra, estou num avião. Quer dizer, busco a Deus em todo lugar, porque eu sei que meu Deus é omnipresente, omnisciente, um Deus que sabe tudo. Hoje em dia, infelizmente, há pessoas que vão na casa do quimbandeiro para poderem saber sobre um assunto, e o quimbandeiro lhe fala, traz um trapo ou uma coisa qualquer da tua família para mim poder saber. Quer dizer, está a depender de alguma coisa para poder saber de uma outra coisa. Entretanto, Deus é omnisciente. Não precisa de alguma coisa para saber de ti. Não é? Ok. E tem também essa questão que muita gente comentou e rebateu de alguns seguidores do profeta Kaku Filipe, que passaram por cá e fizeram algumas afirmações. Afirmaram que a teologia é uma ciência, ou a teologia é do diabo, porque Deus não ensinava. Eles abordaram desta forma. Qual é o ponto de vista do irmão Babica sobre esse aspecto? Bem, quando nós falamos de teologia, estamos a ver duas frases aí. Teo e logia, não é? Teo que significa Deus e logia que é ciência, não é? Ou então, em contrapartida, nós estaremos a falar da ciência de Deus. Tá vendo? Da ciência de Deus.
Quer dizer, estudo das coisas de Deus. Olha, eles abordaram também esse aspecto. Eles disseram que Deus não se estuda. Ok, Deus não se estuda, mas podemos estudar as coisas que Deus faz. Como Deus opera. Nós estudamos Deus, ou seja, estudamos como Deus opera na nossa humanidade. Estudamos a Deus como pessoas. E ninguém pode estudar a Deus como pessoa, na verdade. É preciso o Espírito de Deus próprio nos guiar para podermos entender. Na verdade, o que acontece? Se eu te falar para me falares um pouquinho da tua mãe, você vai me falar da tua mãe com base às experiências ou o tempo vivido que você teve com a tua mãe. Certo. Então, logo, é uma ciência já. O que é a ciência? É um estudo, é uma ciência, é uma sabedoria, é um conhecimento, não é? Quer dizer, você vai nos falar da forma que você conhece a tua mãe, da forma que a tua mãe se comportava com você, da forma que teu pai se comportava com você, é a forma que você vai nos explicar. Então, é da mesma forma. Existem pessoas que viveram com este Deus, viram a mão poderosa de Deus, têm testemunho de Deus, então nos explicaram, nos contaram como é que ele tinha se manifestado, como é que ele se apresentava e tudo muito mais. E nós, hoje em dia, temos isso. Todo homem nessa terra é teológico. Okay. Olha, acho que temos aqui um áudio de uma ouvinte que fala a partir do WhatsApp. Okay. Vamos ouvir. Daqui a Dolgiza, eu gostaria de perguntar ao pastor que está neste momento na entrevista. Gostaria de saber do pastor o que é que o pastor acha, não é, de como tem sido o comportamento de certos profetas apóstolos, não é, que dizem ser servos de Deus e metem-se em certas polêmicas, não é, em podcasts, a dizerem que a maioria dos profetas ou os homens de Deus têm impacto com a feitiçaria. Essa é a minha pergunta para o pastor. Irmão Babica, deu para perceber? Boa pergunta. Certo. Boa pergunta. Na verdade, o homem só vai falar muito mais do que ele vê, não é? Então, se passa alguém num podcast para falar somente que os homens de Deus são bruxos, são feiticeiros e muito mais, infelizmente, ele não teve a graça de se encontrar com homens de Deus verdadeiros. Não é? Talvez ele se encontrou com um falso ou com dois falsos e se apegou naquilo e começou a propagar a informação. Felizmente, Deus me fez graça, conheço verdadeiros homens de Deus, então nunca passarei aqui na televisão para falar dos falsos, porque se existem falsos é porque houve primeiramente a originalidade, então eu prefiro falar da matéria-prima, não é? Da originalidade. Existem sim verdadeiros pastores, verdadeiros profetas, existem sim, verdadeiros apóstolos, depende do teu foco. Se você decidir focalizar-te nos falsos, você só falarás dos falsos. Mas se você decidir também se focalizar, não é? Nos verdadeiros, você falará dos verdadeiros. Ok. Irmão, gostei, Babica. Não acha que se a gente falar as coisas como são, ajuda a desincentivar as pessoas a serem enganadas, porque há muita gente que está a ser enganada por falsos profetas. Tem relatos de pessoas que abandonaram as casas, venderam as casas, que é para seguir um determinado pastor. Se a gente falar sobre como verdadeiramente seguir a Deus, não seria uma forma também de desincentivar os malfeitores que estão a aproveitar-se e apropriar-se daquilo que é a religião? Ok. Na verdade, nós não podemos nos preocupar tanto em falar sobre os falsos, mas devemos nos preocupar tanto em falar sobre os originais, os verdadeiros. Para poder desmentir, não é? Alguma coisa, nós precisamos trazer a verdade. Para poder remover o que é falso, devemos mostrar e provar o que é verdadeiro. Então, neste caso, a única forma de mostrar às pessoas, de convencer as pessoas que não, ou seja, de seguirem a Cristo Jesus, a única forma de nós podermos convencer-lhes, tirar dessa dúvida aí, dessa inquietação, ou dessa prisão aí que os falsos profetas colocaram, eles apresentaram o verdadeiro Deus. Entretanto, eu não posso te apresentar o verdadeiro Deus
falando da tua vida. Eu devo te apresentar o verdadeiro Deus falando de Deus para a tua vida. Eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Creio em Cristo Jesus. Essa questão que a senhora Adalgisa pôs aqui no WhatsApp, Exato. é que é muito recorrente. Não concorda que essas práticas das televisões darem abertura a esses profetas devido à audiência prejudica a sociedade angolana, desvirtua aquilo que são os princípios bíblicos? Bem, alguns trabalham por causa das suas barrigas e outros trabalham por causa do reino de Deus. Aquele que está a trabalhar por causa das suas barrigas é normal. É normal, vai fazer passar um debate qualquer aqui para falar dos falsos profetas, porque o que ele está querendo ganhar é seguidores, está querendo ganhar a vida, não é? Então, todos nós que estamos aqui nessa terra, cada pessoa tem seu objetivo, cada pessoa tem sua missão, tem sua visão. Então, eu pelo menos nunca passarei aqui na televisão só para poder começar a denunciar somente os falsos profetas. Eu prefiro falar dos verdadeiros profetas. Existem sim verdadeiros profetas, existem sim verdadeiros apóstolos, tipo o apóstolo Cornélio, verdadeiros pastores, tipo o pastor Lulu Babica, não é? Vários pastores, existem vários pastores aqui em Angola, não é em outro país. Aqui em Angola, que são verdadeiros mesmo, verdadeiros cristãos, existem. Mas infelizmente tem pessoas que na qual não tiveram essa graça, não tiveram essa sorte de se encontrar com os verdadeiros. Tiveram somente a graça de se encontrar, ou seja, não tiveram essa graça, então passaram a se encontrar com os falsos. Você que se encontrou com o falso, vai nos contar quê? Você que só conhece a cidade da China, vai nos falar sobre quê? Materiais da cidade da China, não é? Com certeza. É isso praticamente. Atualmente, como é que as pessoas podem conhecer realmente a Cristo? Qual é o caminho para as pessoas conhecerem a Cristo verdadeiramente? Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: para conheceres a Cristo Jesus, você não precisa de um profeta para vir falar da tua vida. Sabes, muitas das vezes nós perdemos por causa de quê? Porque confiamos tanto em alguém que vai me falar de alguma coisa do passado. Tá vendo? E eu fico a perguntar, será que o que você fez no passado não sabes? Certamente sabes. Mas por que a gente admira tanto quando um profeta vem e lhe fala do passado? É complicado. A boa maneira de você seguir a Cristo Jesus é seguindo o que está escrito na sua palavra. Entretanto, a palavra de Deus é que é a profecia por excelência. Isto é a Bíblia que eu estou a falar. Muitos acabaram por cair nos falsos profetas por causa de quê? Por causa dos dons, por causa da profecia, por causa da visão, por causa de uma certa revelação. Entretanto, a Bíblia diz, pelos seus frutos os conheceremos. Temos Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é o amor, a temperança, a paciência, a benignidade. Quer dizer, tudo isso aí faz parte do fruto do Espírito. Como é que eu vou identificar um falso profeta? É nisso aí. Epa, esse mesmo é profeta de verdade. Tá bom, tá fazendo milagre. Satanás também faz milagre. Tá bom, tá profetizar. Profecia não é cristão. Profecia é alguma coisa que na qual Deus deixou para a natureza. É a divindade, é uma parte da divindade de Deus que largou para toda a terra. Quer dizer, budista pode profetizar, muçulmano pode profetizar, vuvamo pode profetizar, cristão pode profetizar, todos podem profetizar. Mas falar da parte de Deus só pode ser Deus. Por isso é que o apóstolo, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, os outros estão a falar que eu sou profeta, os outros estão a falar que eu sou fulano de tal. Vocês, o que vocês falam que eu sou? E o Pedro responde dizendo, tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que tem que vir. E Jesus fala diretamente, não, este que te revelou não é a carne nem o sangue, mas é o meu Pai que está no céu quem te revelou. Quer dizer o quê? Para você poder conhecer melhor a Cristo Jesus, não vai depender de ti, vai depender de Deus. E onde nós encontramos Deus? Nas Escrituras Sagradas. Como é que eu devo fazer para poder seguir a Cristo? Arrependa-te dos teus maus caminhos. Há quem diz que não se pode falar de algo que já passou,
porque já passou, agora é nova época. Temos o novo profeta, o profeta de Cacu Filipe. Como é que como servo de Deus, como é que encaras o pessoal do Cacu Filipe, e tem outros aí também que abertamente em televisão denunciam serem satanistas? Ok. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, primeiramente a Bíblia está a dizer o seguinte: e não há nenhum outro nome que nos foi dado para que nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Um novo profeta apareceu, está a falar sobre quem? Está a falar de quê? Esse é o problema, porque quando se fala de um profeta é mensageiro. Então qual é a mensagem que ele está a trazer para nós? Eu sei que existem vários profetas nesta terra, mas eu pelo menos acredito que existem vários profetas falando de Cristo Jesus. E não há nenhum outro nome que nos foi dado para que possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu vou acreditar num profeta se ele tiver a me falar de Cristo Jesus que salva, e não ele que salva. Ok, temos aqui uma mensagem, mais um áudio. Vamos ouvir, acho que desta vez é um masculino. Vamos a isso. Em todas as religiões, em todas as crenças que existem, existe sempre a necessidade e o fundamento de se buscar ou indicar um verdadeiro Deus. As pessoas criam narrativas, criam abordagens sobre isso. Mas todas elas centram-se em uma coisa, que o verdadeiro Deus, ele é responsável pela essência da moralidade e da existência da humanidade, dos planetas, da vida. No entanto, parece que o fundamento aqui é que quando indicarmos um verdadeiro Deus, vamos indicar de acordo à moralidade, de acordo à existência. Mas como várias religiões indicam essa questão de verdadeiro Deus, e depois tem as denominações, tem depois as crenças, fica complicado as pessoas posicionarem sobre quem é um verdadeiro Deus, porque todo mundo busca fazer essa indicação. No entanto, é uma interrogação permanente e continuará a ser, do meu ponto de vista, a questão centrada do verdadeiro Deus, ela como remete à moralidade e à existência. Cada um deverá fazer essa pergunta: onde eu busco a essência da minha moralidade e em que eu acredito no que concerne à existência? Isso vai determinar quem é o verdadeiro Deus para você, porque no final das contas o verdadeiro Deus está centrado no que está dentro de nós. E se o que está dentro de nós é fundamentado por uma religião, então o verdadeiro Deus para ti vai estar centrado naquela religião. E não será o verdadeiro Deus para uma outra pessoa que esteja a sua crença enraizada numa religião diferente, enraizada numa religião diferente da nossa ou da sua. Então, o fundamento aqui é que teremos sempre vários verdadeiros deuses conforme a base que nos foi imputada, a base que nós acreditamos ser o cerne das coisas. Então, é uma questão filosófica que vai remeter sempre a isso. Se o verdadeiro Deus é o Deus dos cristãos, ótimo, é o fundamento bíblico aceitável para os cristãos. Se o verdadeiro Deus é o Deus dos índios, dos muçulmanos, do budismo, ótimo, é o Deus do fundamento dessas religiões. No entanto, que se respeita, que se aceite a diferença e a heterogeneidade dessas abordagens, porque no final das contas acabamos todos vivendo numa interrogação constante, cuja resposta teremos depois da morte, quando os fundamentos de cada religião nos diz se haverá reencarnação ou não. Então, para mim, é um ponto de interrogação constante. Se tu acreditas que existe um verdadeiro Deus e que o verdadeiro Deus é da tua crença, ótimo, sem precisares debater, sem precisares remeter às outras religiões no abismo do teu verdadeiro Deus. Então, há que ter esse ser, sermos os radicais que acham que estamos no ponto, estamos certo e vai ser permanentemente assim. Ok, esta é a opinião do Sr. Domingos. O Sr. Domingos, se deu para perceber, ele diz que o verdadeiro Deus depende de cada sociedade.
se o cristão acha... Olá, empresário! Olá, empreendedor e empreendedora! A Rádio Zango 8000 chegou para impulsionar o seu negócio. Venha publicitar a sua empresa em nosso Facebook, em nosso site, em nosso TikTok, em nosso Instagram e também passar o teu spot publicitário em nosso canal no YouTube. Artistas também têm lugar aqui. Liga já para os contactos 942 63 99 81 e o 925 45 98 45. Espaço Entrevista, o programa da Rádio da Centralidade. Rádio Zango 8000.